Olá, seja bem-vindo a mais um programa Destaque, um programa produzido pela FGF TV e veiculado pelo Canal Universitário de Fortaleza, o canal 14 da Multiplay. O programa Destaque recebe o jornalista Emanuel Montenegro. Tudo bem, Emanuel? Tudo bem? O Emanuel, ele é jornalista e redator publicitário, já atuou como produtor e repórter de TV, correspondente na região Centro-Sul do Ceará e como repórter do portal Povo Online. Desde quando ingressou na profissão, dedica-se à pesquisa e escrita de biografias, perfis e memórias de vida e de empresas. Atualmente desenvolve um projeto de pesquisa sobre a história das ruas de Fortaleza, ou ruas biográficas, assunto que iremos tratar no programa com o Emanuel. Emanuel, primeiramente, para a gente discutir sobre a sua pesquisa, eu gostaria que você explicasse para a gente como foi que surgiu a ideia de produzir essa pesquisa. Certo. Eu tenho um blog, chama Caminhando e Escrevendo. Nesse blog eu saio caminhando por Fortaleza em busca de matérias, né, em busca de temas, de assuntos que me chamam a atenção e que eu vou lá, desenvolvo matéria, escrevo matéria e posto nesse blog. A temática do blog, até pelo nome, Caminhando e Escrevendo, ele foca muito no andar a pé, na história da caminhada, na mobilidade urbana. E foi caminhando, numa dessas caminhadas por Fortaleza, em busca de matérias para esse blog, que eu avistei uma placa biográfica numa rua de Fortaleza. Nunca tinha visto, me chamou a atenção aquilo, eu parei, me aproximei e li uma biografia de uma das ruas, se eu não me engano era o José Lourenço. E aí tem, no finzinho assim, tem dizendo que foi uma iniciativa da Prefeitura de Fortaleza, do Juraci. E aí eu voltei, quando eu cheguei em casa, aquilo me despertou a atenção, eu fui pesquisar. E aí eu descobri que na época do Juraci Magalhães, da administração dele, o jornalista Cláudio Pereira, já falecido, ele na época, ele junto à iniciativa privada, né, ele comandou esse projeto de colocar essas placas biográficas nas ruas de Fortaleza, né, para resgatar essa história. E aquilo me chamou mais atenção ainda, né? Eu falei, nossa, que bacana, que projeto massa. Só que assim, as placas, quando você encontra nas ruas, elas estão assim numa situação realmente, muitas é até difícil de identificar, né? Pelas construções, né? As empresas constroem ou reformam e esquecem aquela placa lá. Felizmente, o cearense, o fortalezense, não dá muito valor à história, né? Da própria cidade, a história geral, mas da própria cidade. E aquilo como é que eu posso dizer, me motivou a buscar uma forma de chamar atenção para essa história, né? Que está lá adormecida. Então aquelas placas estão lá, muitos dos muros pintados, ou as placas destruídas, enfim, ninguém cuida, né? Então as placas vão se deteriorando com o tempo, né? Desde a administração do Juraci, eu acho que já tem mais de 10 anos, enfim. E eu pensei em resgatar esse projeto de placas biográficas, mas como fazer isso? Né? Na época, assim, eu já estava no portal Povo Online, e aí, deixando o portal, eu já estava dentro desse meio da online, né, digamos. Então, eu busquei uma forma de trazer essa história de uma forma inovadora, né? Pensei em Facebook, pensei em Twitter, mas aí eu me deparei assim com o Instagram, que traz a imagem também, além do texto, né? São textos curtos e eram como as placas biográficas, são textos curtinhos que estão colados lá, fixados nas paredes de algumas ruas de Fortaleza. E eu pensei, eu acho que o Instagram é a plataforma ideal, assim, vai ter a foto da rua e vai ter esses textos curtos, né? E aí comecei a sair, a fotografar, e a chegar em casa e fazer essa pesquisa. É um pouco complicado porque você precisa, para você soltar uma história, né, que é real, que retrata uma realidade assim, que aconteceu, então você precisa de datas precisas, nomes precisos, não pode soltar qualquer coisa, né, para tornar uma mentira uma verdade. Então isso leva tempo, você acaba encontrando também datas diferentes de nascimento, de morte, e qual que é a certa. Então aí a gente vai buscar em livros, vai buscar outros meios de pesquisa que não o Google, né, que não a internet. E aí cheguei em, digamos assim, umas 6, 7 placas e eu falei, acho que eu tenho um projeto bacana. Então fui aprofundar mais na questão da biografia, da pesquisa, da história do Ceará, da história de Fortaleza. Quando eu tinha, de fato, algo consistente assim para
lançar, aí eu soltei e a receptividade foi ótima, assim, até hoje tem sido, a cada dia chegam novos seguidores, chegam novas pessoas incentivando, continua, que projeto legal desse resgate da memória, isso me motiva a investir cada vez mais nesse projeto. A própria FGF, né, entrou em contato comigo e me chamou para fazer um resgate das ruas aqui do entorno da faculdade, por ocasião do aniversário da faculdade, que vai ser agora em abril. E eu fiquei muito feliz com isso, de estar participando. Sou aluno aqui do curso de literatura contemporânea, então tá sendo bem bacana essa fase assim, desse projeto, que está ganhando incentivo de não só das pessoas, dos seguidores que chegam, mas de instituições como a FGF, que chega para apoiar. Você disse que encontrou uma placa, né, em Fortaleza, na José Lourenço, e viu que tinha essa mini biografia do nome da rua. E era um incentivo da prefeitura. Você levou o seu projeto à prefeitura para ver se eles tinham interesse em continuar? Ou você disse, não, eu vou continuar por conta própria, não vou contar com o incentivo do Estado? Pois é, inicialmente esse projeto eu comecei meio como um hobby, né? E continua sendo, na verdade, um hobby. É um projeto que quando eu sento, eu costumo trabalhar nele nos fins de semana, que é quando eu tenho mais tempo para me dedicar mais. E para mim, assim, eu me divirto. Eu pesquiso, eu sempre gostei de história e acho que isso foi o que me levou para esse projeto. Então, assim, eu passo o sábado inteiro, domingo inteiro imerso nessa história, nesse universo do passado de Fortaleza. E, assim, nas minhas postagens eu marco, né? Marco a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Turismo, né? Que envolve turismo também, né? Pessoas que chegam para conhecer a história da cidade. Marco a prefeitura, né? Cada um tem seu Instagram e tudo mais. E eles curtem as postagens, já, se não são todas, mas já recebi curtidas, né? Dessas instituições aí do poder público. Ainda na verdade, não tive a iniciativa de bater lá na porta e apresentar esse projeto, até para, de repente, transformar num livro, né? Já falaram, isso dá um livro bacana, quando lançarem um edital você pode até se inscrever. Ou mesmo resgatar essas placas, né? A gente está num momento diferente aqui da administração, com incentivo para alguns pontos de mobilidade, de repente outros para a história da cidade. Então, de repente, bater lá e resgatar, além desse projeto do Ruas Biográficas no meio virtual, o livro, o que seja, mas de trazer essas placas para as ruas também, né? Porque, claro, hoje praticamente a maioria da população tem acesso à internet, às redes sociais, mas é diferente você passar naquela rua e ver uma placa bem cuidada, né? A população poderia cuidar, e ter essa impressão da cidade, né? Que existe uma valorização do passado da história. Você mencionou que teve muita dificuldade porque algumas placas não estavam em boas situações e também o fato histórico para buscar as datas precisas. Mas, além dessas dificuldades e outras que você já teve, qual foi a maior dificuldade que você sentiu e sente, né, durante o projeto? A maior dificuldade realmente são essas várias informações. Hoje a internet, qualquer um chega lá e escreve, né? Então, você vai buscar, por exemplo, a informação sobre a Bárbara de Alencar. Aí você vai num livro, lê uma coisa, entra num site, lê outra, entra em outro, lê outra. Então você fica confuso, você fala o que de fato, né, qual foi a marca que ela deixou, quais são as características dela, qual é a história dessa pessoa, né? E a dificuldade maior é essa. É assim a limitação também dos meios de pesquisa, por exemplo, a biblioteca aqui da cidade está fechada para a reforma, né? A municipal ou a estadual? Ali do Dragão do Mar. A estadual. A estadual, desculpa. A biblioteca estadual. Já tem bastante tempo, então assim, é um acesso que eu não tenho, né? Lá com certeza eu vou encontrar documentos, vou encontrar registros importantíssimos para reforçar o que eu já tenho, o que eu encontro na internet, o que eu encontro nos livros. Eu não tenho esse acesso, então acho que a dificuldade maior é isso, é essa valorização da cultura, da educação, do passado, que a gente não percebe vindo de fora, assim, de instituições mesmo, né?
Algumas placas de ruas não fazem menção só a esses grandes nomes da nossa história, né? Sim. Tem nomes de pessoas que moraram naquela rua. Você também faz essa pesquisa com esses nomes de pessoas que são desconhecidas do público, que são conhecidas só naquela região, ou você, por enquanto, está só nos grandes nomes da história? Pois é, a ideia é essa. Por enquanto, eu estou nos grandes nomes da história e assim, ruas importantes da cidade, mas mais por uma questão de acesso mesmo. Eu moro ali no Meireles, então ali próximo Praça Portugal. Então são aquelas ruas ali, Santos Dumont, Carolina Sucupira, Maria Tomásia, Joaquim Nabuco, aquelas ruas mais marcantes, né? De que você fala para alguém e a pessoa já sabe de onde, qual local que você está falando. E eu trabalho durante a semana, então, como eu te disse, fim de semana é quando eu me dedico mesmo. Então, eu saio no sábado, eu saio no entorno, né, nas ruas que eu já costumo andar por ali, né, e normalmente são esses vultos da história, né. Mas a ideia é partir para outros bairros de Fortaleza também. Já tenho no centro, já tenho ido aqui mesmo no João 23, né, para fazer a pesquisa da FGF. Mas aqui também os números são de personalidades. Mas eu tenho curiosidade de chegar em locais onde vai ter uma placa de rua que foi alguém que representou bastante para aquele bairro, para aquela comunidade, né? Até para eu ficar conhecendo também. A ideia é essa. Eu estou na postagem 33, é uma postagem sobre São José, né? Mas a ideia é chegar, né, nessas ruas com pessoas que eu quero descobrir ainda, né? Que representam ou representaram algo de marcante para o bairro, e por isso estão lá retratadas nas placas, né? Homenageadas, na verdade, com essas placas. A gente falou um pouquinho sobre as dificuldades, mas na sua pesquisa, o que foi assim, que você descobriu de mais interessante, assim, que chamou muito a atenção? Olha, tem muita coisa interessante. A história é muito rica, né? Assim, eu adoro história, tanto histórias de ficção quanto histórias reais. E assim, eu fiquei surpreso como eu mesmo não conhecia, né? Muito dessa história, assim. Eu morei, logo que eu vim morar em Fortaleza, eu sou do Iguatu, eu morei anos, quase 2 anos, na Rua Vicente Leite. Então, eu fui retratar o Vicente Leite e descobri que ele era um pintor famosíssimo, foi soldado do governo do estado e tinha esse talento. E aí foi promovido para major, se eu não me engano, major. E aí quando ele foi promovido, ele começaram a ver as pinturas dele. Ele ganhou uma bolsa, foi para a Faculdade de Belas Artes no Rio de Janeiro e, enfim, um pintor renomado, artista plástico que expôs no mundo inteiro praticamente, Europa, América do Sul, enfim, eu não sabia disso, né? Então, assim, são essas as surpresas e a parte legal de estar trabalhando nisso. Por isso, como eu te disse, no fim de semana eu me divirto, eu vou descobrindo coisas que eu não tenho conhecimento. Fatos interessantes e curiosos também, por exemplo, a rua Carolina Sucupira, né? Existem historiadores que dizem que aquela rua não é Carolina Sucupira, é Carolino Sucupira, porque na verdade Carolino era filho da Carolina. A Carolina, ela é filha do Tristão Gonçalves e neta da Bárbara de Alencar. E ela teve esse filho Carolino, ela alistou ele na Guerra do Paraguai. Ele fez parte do grupo dos Voluntários da Pátria. Então, assim, historiadores dizem que quem de fato representa algo na história é o Carolino, e não a Carolina. Ela só era mãe dele, filha do Tristão e neta da Bárbara. E então existe essa dúvida, né? Não se sabe se era Carolino esses historiadores dizem que foi um erro na hora de fazer lá a placa, alguém trocou o A pelo O, trocou o O pelo A e ficou assim perpetuado como Carolina, né? É o caso deu até vontade de fazer investigação maior, de repente aí na biblioteca que está fechada eu encontro essa resposta, né? Ou enfim, mas são essas coisas que faz parte das alegrias assim de estar trabalhando nesse projeto. E também de despertar nas pessoas esse interesse, né? As mensagens das pessoas que curtem as postagens, é isso, fala que legal, eu não sabia disso, ou eu sempre quis saber sobre essa rua, eu sempre quis saber a rua onde eu moro, eu não sabia quem era, que legal. Aí marca os amigos, veja isso, olha que legal. Isso é uma das alegrias também. O cearense, de fato, ele é conhecido por não preservar a história. Você, enquanto jornalista e
pesquisador da história, por que você acha que a gente tem essa herança, vamos colocar até entre aspas, de não preservar o que vem do passado? Pois é incrível como não existe essa preocupação, né? Eu acho que é uma parte cultural mesmo, que vem desde cedo, não só do cearense, mas o Nordeste em si, que recebe, né, aquela cultura americana, é o tênis Nike, é o shopping center, é o carro importado, e acaba esquecendo essa cultura local, né, valorizando mais o de fora do que o que tem aqui. Claro que é uma cultura que vem desde cedo, desde dos primórdios assim do Ceará mesmo, né? O forasteiro que vem de fora tem mais valor do que aquele que tem a raiz, né? Mas acho que a administração também não ajuda, né? A administração não ajuda, por exemplo, como o caso da Praça Portugal, faz parte da memória da cidade e está sendo demolida ou vai ser demolida para dar passagem para carros, enquanto o mundo está aí buscando soluções de mobilidade que valorizam o pedestre, valorizam o ciclista, aqui a gente ainda valoriza os carros. A gente não, a administração, né? E esquecendo da memória. Então, assim, por exemplo, essas placas biográficas estão aí espalhadas, tem várias das placas ainda fixadas nesses muros, mas estão lá pintadas, ou riscadas, ou pichadas, ou apagadas. Por que não resgatar essas placas? Por que não trazer isso à tona para as pessoas, né? Eu acho que falta um incentivo por parte da administração, tanto municipal quanto estadual. Estadual, eu citei o caso da biblioteca, que está fechada, mas é isso, é promover campanhas, é promover uma educação para que a população possa se sentir apoiada nessa busca desses novos conhecimentos. Inclusive, lá no projeto do Ruas Biográficas, eu boto assim, a ideia desse projeto é principalmente instigar que a pessoa vá buscar novos conhecimentos, seja de história, seja da área que a pessoa atua, enfim, da mesma forma como eu vou lá e descubro nas pesquisas, ai, que bacana saber isso sobre essa pessoa, isso, né, quando você ganha um conhecimento, por menor que seja, eu acho que é um incentivo para você buscar novos conhecimentos. Então, eu acho que é uma questão cultural da cidade, mas que falta incentivo que venha da administração local, municipal e estadual para que isso mude um dia, quem sabe, né? Como é que com a pesquisa agora, como é o seu olhar sobre a cidade agora? Com certeza ele mudou. Você anda pela cidade e não a vê da mesma forma como uma pessoa que não realiza essa pesquisa. Como é o seu olhar hoje? Pois é, ele mudou com certeza. Ele já percebia eu sempre valorizei história, cultura, enfim. Eu acho que um homem, para construir o futuro, ele precisa ter uma referência no passado, né? A gente vive o presente, mas com essa referência. Não é viver do passado, mas ter uma referência do passado para você construir o seu presente e o seu futuro. Então eu sempre valorizei isso, e isso que acredito que me levou também, uma das razões que me levou para esse projeto. Mas agora ele super valorizou, né? Então assim, eu tô buscando novas formas de trazer mais, de valorizar mais através seja de projetos, seja de incentivo a campanhas, enfim, eu estou com a cabeça em movimento aqui, animado com esse projeto e buscando novas formas de explorar esse passado, né, da cidade. Para mim é diferente hoje passar na Nunes Valente, que é a rua que eu moro, na Santos Dumont. Santos Dumont é uma figura que a gente conhece, né, desde os tempos de colégio. Mas da Carolina Sucupira, da Bárbara de Alencar, do Vicente Leite, hoje eu já passo, já é diferente, né? Morei anos aqui, morei na rua e não sabia quem era, então é diferente. E estou buscando novas formas de explorar esse universo, né? Da história, da memória. Desde a faculdade, você leu aí na minha mini biografia, eu me dedico à pesquisa de biografias, histórias de vida, memórias de empresas. Eu gosto disso, então estou focado cada vez mais nisso e tentar levar mais conhecimento, né? Assim, não querendo ser arrogante, dizer já que a administração não faz, a gente tem que fazer, né? Mas acho que é isso, é cada um fazer uma parte, né? Contribuir para uma sociedade melhor, para que a gente viva em comunidade melhor, né?
Falando da sua pesquisa, você tem um livro, né, que é um livro-reportagem, que a ideia surgiu de conversas de calçada, né? Você poderia falar um pouquinho para a gente do que trata o seu livro? Pois é, eu estou até com um livro aqui, é o Tramas de Calçada, foi meu trabalho de conclusão de curso, é um livro-reportagem, trata justamente dessa valorização do passado, né? Que eu te disse que eu gosto muito da história desde cedo, e quando chegou a hora de fazer um trabalho de conclusão de curso, eu busquei algo com esse tema, com esse foco, né? História, passado. Então eu resolvi contar a história do Iguatu, que é a cidade onde eu nasci. Mas como contar essa história? Então fui também para o tema das calçadas, né? Calçada hoje em dia, aqui na cidade grande, é muito difícil você ver, a não ser nesses bairros mais periféricos, você encontra gente na calçada, né? Mas na cidade em si mesmo, no centrão, assim, na Aldeota, Isso, por ali você não encontra. É prédio, e é cerca elétrica, e é vigia com cachorro, né? Mas o interior ainda tem bastante. Então eu vi que ali nas calçadas eu ia encontrar a história da cidade, né? Então saí percorrendo as calçadas do Iguatu. Tem uma calçada em especial, que era onde sentavam algumas mulheres, né, na década de 80, mais ou menos. Hoje não sentam mais, alguns se mudaram. Enfim, eram amigas que se reuniam nessa calçada. Era uma calçada muito animada. Quando eu era criança eu passava, era o caminho da minha casa, e isso me chamava a atenção. Fui atrás dessas mulheres, convidei elas para estarem nesse livro, né? Então eu conto um pouco da história delas, faço uma relação entre elas, a vida delas e essa calçada, né? Que reunia elas todas as noites e que efetivou esses laços de amizade que duram até hoje. Elas não sentam mais na calçada, mas são amigas até hoje. E também buscando com a população, né? Pessoas idosas de 80 anos, de 70 anos, tem o depoimento dessas pessoas aqui no livro, né? E essas pessoas aqui de fato viveram essa história do Iguatu. Então é muito interessante, foi muito interessante para mim também conhecer uma história que eu não conhecia, né? Nasci e fui criado lá até os 14 anos, mas tinha muito da história que eu não conhecia. O que te motiva assim, nessa pesquisa, tanto biográfica, quanto nas ruas, quanto nessas conversas de calçada? O que tem, né, nas ruas e nas pessoas que te motiva a buscar essa história? Pois é o contato humano. Eu fui criado no interior, a casa dos meus avós onde eu fui criado era numa praça, então a minha criação foi toda na rua, assim, né? Esse contato mesmo. Hoje, internet, enfim, WhatsApp, eu sou não tenho muita intimidade, né? Apesar de estar investindo agora nesses projetos virtuais, Instagram e Facebook e tudo mais, mas eu gosto mesmo desse contato, né? Desse contato como a gente está aqui agora falando, cara a cara e conversando, ouvindo a voz, rindo, sentindo, enfim. E isso me levou para as calçadas, para esse projeto, para o Ruas Biográficas também, porque pesquisar sobre a história é ter esse contato, né? Você não pode ter esse contato com pessoas que já se foram, mas resgatando essa história você acaba, né, se aproximando dessa história e tendo esse contato mais íntimo, digamos. E eu sempre fui assim, eu sempre, acho que por ter sido criado dessa forma, eu sempre busco trabalhos e projetos que me aproximem da pessoa, né, que me deem essa possibilidade de ter um contato humano mais íntimo, mais intimista, assim, digamos. Emanuel, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no Destaque. Aprendemos muito sobre as ruas de Fortaleza. Espero que você continue o seu projeto e que ele possa expandir, não só para Fortaleza, mas também para o Ceará, para a gente resgatar também a nossa história por meio das ruas, né? Que é uma forma da gente se conhecer. Né? Eu que agradeço a FGF pelo convite de estar aqui no programa e o convite de participar aí da comemoração do aniversário de 15 anos de vocês com o Ruas Biográficas. Então, obrigada mais uma vez. E aqui termina mais um programa de Destaque. Continue com a nossa programação no canal Universitário de Fortaleza e no canal da FGF TV no YouTube. Até a próxima.